Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo Xavier. Esse aqui é o Podcast D, que a gente tem feito, tá falando aqui com a Tássia, a nossa convidada de hoje, uma série de episódios esse ano, acho que 20, então a série tá muito bacana. E o que a gente tem feito agora é recebido pessoas individualmente para ter uma dinâmica mais próxima e tudo mais, para falar sobre tudo, né, Tássia? A gente vai falar sobre você, principalmente, mas sobre sua visão, sobre o mundo do design, sobre o poder e o papel transformador que a gente acredita que o design tem, falar sobre sua lógica de gestão de gente, falar sobre IA, falar sobre um monte de coisa, mas com calma, com tranquilidade. Até porque Tássia, que vai se apresentar daqui a pouquinho, já trabalhou comigo, já trabalhamos juntos. Sim. Os bons tempos, meio malucos, é verdade, lá da Ponto Mob. E aí, de lá trilhou uma carreira incrível e por isso que eu te convidei para estar aqui com a gente. Então, por favor, se apresente, conta quem você é. Boa. Ela, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada quando recebi sua mensagem. E principalmente por todo o histórico de ter trabalhado com você sempre foi uma referência para mim. E ter construído essa trajetória, ter esse marco é muito representativo estar hoje aqui com você. Mas me apresentando, eu sou a Tássia, eu sou originalmente de Pernambuco, do interior de Pernambuco, eu me formei em Recife, em design gráfico, mas desde a época da faculdade, cara, gráfico nunca foi aquele negócio de ir pra gráfica várias vezes por dia, para pegar o arquivo torto, assim, nunca combinou comigo. E aí eu comecei já na época da faculdade a me especializar em digital, de lá para cá sempre trabalhei com digital. Toda essa evolução do mercado, eu passei por vários títulos, de web designer até arquiteta de informação, analista de usabilidade, então minha carreira foi muito acompanhando progressivamente essa evolução do mercado também. E hoje eu estou como head de design na RD Saúde, que é uma empresa brasileira muito forte no segmento representativo, e tenho muito orgulho dessa trajetória de ter passado desde muito fortemente pelo produto digital, mas evoluído aí em consultorias, no service design, tendo esse olhar mais estratégico também. É isso que eu ia começar te perguntando, né? Se a gente olhar a sua trajetória, você passou por produto, por serviço, trabalhou em empresa pequena como era a Ponto Mob, trabalhou em empresa gigantesca também, como consultoria grande e agora também trabalhando em empresas grandes. Qual é o lugar que você mais se sentiu confortável, mais revelou coisas para você sobre o que você de fato gosta de fazer, gosta de pôr a mão? E conta um pouquinho também esses lugares por onde você passou, que eu acho que é legal. Sim. Mas eu queria saber o momento que, tipo, puta, tô muito tranquila, que é isso mesmo, cheguei, acertei, tô no meu certo, ou sempre teve essa coisa da certeza de estar no lugar, assim, de potência? O que me guiou foi menos sobre o lugar em si, por essência, mas qual que é o próximo passo da minha trajetória que faz sentido para mim. Isso. Então, lá atrás, o próximo passo sempre foi, cara, quero trabalhar com digital. Então, eu foquei muito em trabalhar com digital. Quando eu venho para São Paulo, em 2009, eu queria trabalhar numa grande empresa. Eu trabalhei em várias pequenas. Quando eu comecei a trabalhar na Cato, foi a primeira empresa que eu tive contato com o mundo de desenvolvedores, de produto, design thinking estava começando, a Agile estava começando, a gente ficava testando as metodologias e vendo o que fazia sentido, o que não fazia sentido. E quando eu me senti confortável nesse ambiente, o próximo passo para mim naquela época, por exemplo, eu queria trabalhar com mobile. Mobile design, e aparece a Ponto Mob. Porque era o hype, eu queria estudar aquilo, eu queria me aperfeiçoar naquilo. Eu fui para a Ponto Mob, passei um tempo construindo grandes projetos. Quanto tempo você ficou lá, você lembra? Eu fiquei, acho que 2014 a 2017. Foi isso, né? Mais ou menos foi uma jornada isso. Boa, né? Foi quase 3 anos aí. Foi bastante tempo. Nesse meu tempo aconteceu muita coisa. Teve a IBAC, o curso de Mobile Design, o primeiro que a gente teve aqui antes lá, de várias escolas que surgiram depois. E aí, quando eu estava na Ponto Mob, o próximo passo para mim, cara, eu queria ter um olhar mais estratégico, queria service. A Ponto Mob ainda estava muito vinculado à produção de aplicativo, produto. Teve um momento que a gente foi lá para a Dentsu e aí veio a consultoria, veio a Fjord. Eu falei, cara, faz sentido para mim. Da Fjord, de novo, eu começo a expandir meu repertório para service design. Eu tive a sorte, a felicidade de ser desafiada em projetos na América Latina. Eu ia te perguntar isso, você viajou pra caramba nessa época. Cara, eu entrei na Fjord para trabalhar, para fazer um projeto específico em Nova York. Assim, minha entrevista já foi direcionada para assim, ó, você vai entrar, você vai tocar esse projeto.
vai ter um workshop. Eu tava assim, nossa, já procurando estudo de tatuagem lá, porque eu vou aproveitar a viagem e fazer isso, né? E aí chegou uma semana antes do projeto, o cliente teve alguma questão na mídia internacional e, assim, por questões legais, a Accenture não poderia dar seguimento a esse projeto e eu fiquei sem projeto. E eu fiquei, acho que 1 mês ajudando a Cláudia Niemeyer ali, ajudando a fazer proposta, não sei o quê. E aí surgiu um projeto no México. Ela falou, você está desalocada, tem um projeto no México. Um projeto, mas é de produto, não, de pesquisa. Nunca tinha... Assim, eu tinha feito pesquisa, mas nunca foi meu entregável principal. Eu falei, mas eu não falo espanhol. Ela falou, você tem 1 mês. Se vira. Eu falei, tá bom, mas assim, eu preciso de estrutura, a gente pode contratar tradutor, não sei o quê. Ela falou, não, tá tranquilo. Os entregáveis, a gente contrata um tradutor, a gente tem um estúdio lá que faz não sei o quê. Eu falei, ótimo. Mas você vai ter que se virar. Você vai se virar. E liderar, né, o negócio. Vai ter que fazer. Né? Exatamente. Então, era eu como UX Service, um cara de visual e um lead. Assim, o lead tinha 1 semana de empresa. Assim. Que gostoso. Então, tava todo mundo muito confortável nesse cenário. E aí eu passei quase 3 meses no México nessa loucura, assim. Que demais. Tocando esse projeto, um projeto de um banco, vendo jornada, fazendo entrevista, indo lá em lugares que eu nunca imaginei, muito similares ao Brasil nesse sentido. Deu tudo certo no final do dia, a gente conseguiu fazer o entregável, o cliente ficou confortável, a gente fez o workshop, deu tudo certo. Quando eu volto para o Brasil, sentei com a Cláudia e falei assim, seguinte, eu fiz esse projeto, eu gastei o espanhol que eu não tinha, agora todo projeto que for América Latina você vai me colocar, porque eu quero continuar focando nesse segmento, eu quero aperfeiçoar o espanhol. Foi um pedido teu, isso é muito bacana também. Porque assim, todos os outros designers, eles já tinham assim, na Itália, não, eu vou... Sabe assim? Tinha umas preferências. Aí fica fácil. E aí, a única pessoa que falava, na época, espanhol com certo conforto, o projeto que ela tinha feito no México, ela deu um piriri, alguma coisa, que ela falou, nunca mais eu quero fazer projeto com a América Latina. Gente. Aí eu falei, gente, é a minha oportunidade. Então, assim, todo projeto América Latina, por favor, me coloca que eu quero muito. E foi assim que eu fui construindo minha trajetória na Fjord, que parte da Accenture. E aí, nesse sentido, eu fiz projeto na Colômbia, fiquei 6 meses na Colômbia, depois na Argentina. Sempre num contexto muito de saber lidar com adversidades, porque por mais que você faça um planejamento estratégico, as coisas no dia a dia acontecem muito diferente. Você tem que ter essa resiliência e rapidez de fazer a leitura do cenário, de lidar com pessoas para conseguir fazer entrega. E as sutilezas culturais também, que no final das contas o argentino é diferente, a Argentina é diferente do colombiano, do mexicano, da gente. Então, acho que é gostoso, inclusive, se colocar nesse conforto desconfortável ali assim, que é... Super. Que agora, que esse povo vai voltar quando eu entrar, fazer uma entrevista, chegar atrasado, o cara entrou, não entrou, um entregável e tudo mais. Gostoso isso. E é um exercício muito, o que eu vejo de consultoria, que eu falo para todo mundo que eu tive, que é um desprendimento de ego. No sentido disso, cara, você sempre vai trabalhar com gente que você nunca viu na vida, você não vai poder escolher a sua equipe a seu gosto, né? Não é um cardápio que você escolhe, quero trabalhar com fulano, que eu tenho... Cara, assim, quando dá é sorte, quando não dá, você vai lidar. Então, na Colômbia, por exemplo, era um cliente enorme. A gente, além de fazer o projeto digital dele, a gente tinha que montar a equipe interna dele, local, para ela dar seguimento a tudo que a gente fizesse. Então, assim, teve um momento que tinha eu e mais um do Brasil, a equipe da Colômbia, da Accenture, a equipe do cliente na Colômbia, e eu precisava de mais designers. E agora? E não tinha mais designers no Brasil para mandar, sem alocação, para a gente ter essa visão. E assim, eu fui pedindo ajuda, escalando. Falei, gente, final do dia, tinha um designer da Nova Zelândia que não falava espanhol. Nada. Tinha um da Espanha. E fala aquele inglês que a gente não entende também, né? Porque o da Nova Zelândia não entende nada, exatamente. Dele. A gente acha que a gente entende inglês, você vai falar com um neozelandês, né? Ele é um caipira da Nova Zelândia, não assim, tem jeito. O estereótipo dele. E aí tinha esse cara, tinha um de Milão e um da Espanha. E depois entrou um argentino. E aí, às vezes, a gente estava numa reunião e tinha que falar inglês só por conta dessa pessoa. E eu comecei a dar uns toques nele. Eu falei, seguinte, eu sei que você não entende nada. Mas você tá vendo a pressão que tá rolando aqui nas coisas. Assim, eu preciso que você minimamente se deixe as pessoas confortáveis de falar em espanhol. E depois eu vou te atualizando, fazendo alguma coisa aqui em paralelo.
dando um contexto do que está acontecendo. E rolou? Rolou. 6 meses depois rolou tudo, a gente fez uma entrega. Muito sufoco, muito suor. Mas o que isso me ensina muito? Que, final do dia, é sobre como você pode extrair o melhor de cada pessoa em cada contexto. Isso aí. Às vezes você consegue fazer uma leitura a longo prazo, né, quando você está numa empresa como eu estou hoje em dia, que é o oposto disso, que tem uma certa estabilidade. Mas isso me deu muito essa agilidade de fazer leitura de cenário, ver o que você consegue entregar e entender como você pode contribuir para aquele momento. É porque o projeto ele não tem esse espaço, não é espaço para errar, mas eu tenho esse espaço de adaptação, não é? Não. De chegar ao time, de se entender, de repensar método. Você tem que chegar ao time, você tem que se entender, tem que pensar o método, tem que entregar, mas você tem X semanas, X meses para entregar aquilo, né? Tem os muros estabelecidos, então precisa de uma outra dinâmica no final das contas, né? Lá na Mori mesmo a gente tem essas duas frentes, né? Tem o mundo de projetos, como a gente fazia muito lá na Ponto Mob, e tem os times. Não é que no limite tem essa dinâmica de estar na empresa, então tem um pouco mais de estabilidade e tudo mais. E a gente vai percebendo que são pessoas feitas de coisas diferentes que a gente precisa, assim, sabe? Sim. E não tem melhor e pior, são características mesmo, assim. Sabe? Por um lado, alocado ali, principalmente, a pessoa tem que ter uma capacidade de conexão, de construção de pontos, de saber se colocar de uma maneira, porque são culturas diferentes e tudo mais. Porque no projeto, o cara tá dentro de casa, ele tá ali, né, pau comendo e tudo mais. Aqui tem um pouco mais de nervosismo com o tema de processos e prazos e métodos. E aqui a gente não tem que fazer força para o método se impor, porque senão também a gente entra nas subjetividades, entra na maluquice, na loucura operacional da dinâmica do cliente. Então, são habilidades muito diferentes e confesso que eu gosto um pouco mais do mundo do projeto, é verdade, acho que é onde eu toco mais a mão. Mas é curioso porque assim, não tem esse tempo aqui no mundo do projeto, né? O que a gente tem aqui para reconstruir, repensar. O que por um lado é positivo, mas também gera umas angústias e ansiedades naturais nesse processo. Não, super. E assim, um desafio para a minha equipe era lidar justamente com essa ansiedade. Assim, a gente tinha um cronograma, a gente tinha um roadmap, a gente tinha uma necessidade, uma clareza sobre o que precisava ser entregue, mas do lado do cliente era um ambiente muito instável. Assim, questão de gestão, questão de direcionamentos. Então, a gente tinha que estar muito atento a se adaptar para esse cenário, para não deixar a peteca cair desse lado, assim, em relação à equipe como um todo. Né? E, para além disso, como você falou, a questão cultural, tem um caso engraçado, porque esse cara da Nova Zelândia, ele é muito sarcástico, assim, né? Aquela coisa meio... E aí o pessoal da Colômbia, muito similar a gente do Brasil, muito amorzinho, assim. Então, as meninas vinham abraçar, dar bom dia, beijinho. E ele, às vezes, dava umas cortadas, assim, muito afiadas. E fazendo uma rodada de feedback um dia com o grupo que estava na Colômbia, a cliente falou, eu acho que o fulano não gosta muito de mim. Olha só. Porque ele sempre chega, então não me sinto confortável de ir lá trocar, não sei o quê. Eu falei, cara, não, cultura, assim. Aí eu sentei com ele e falei, seguinte, você não tá na Nova Zelândia, mas, cara. amor, por favor. Por favor, você, assim, dá uma quebrada nisso, porque o teu sarcasmo eu entendo. Eu te quebro no teu sarcasmo. Mas a galera aqui, você tem que ter outra abordagem para deixar o clima mais leve, senão elas não vão te consultar. Elas não vão pegar a tua opinião, e é muito importante que vocês estejam integrados nesse sentido. Então, a gente vai fazendo essa leitura, e aí foi um espaço de tempo que eu tive, que eu consegui desenvolver muito essas algumas habilidades assim diplomáticas, digamos assim, isso mesmo. De como a gente consegue conciliar esse contexto, né? E aí, falando sobre como que esses desafios me movimentam em relação à minha trajetória, por muito tempo isso fez sentido para mim. Aí eu falei, entendi, né? E aí começou aquela inquietação, tá? Qual que é o meu próximo passo? O que é que eu posso fazer para dar assim, o que eu preciso aprender ainda, que eu ainda não aprendi, consegui aprender nesse contexto. Nesse momento de inquietação, surgiu, aí veio a pandemia. Sim. Um momento atípico para a gente, né? O que a gente vai fazer? A gente fica aqui trancado, quando que não fica trancado, né? E eu sempre tive vontade de trabalhar numa empresa 100% brasileira. Porque eu estava nesse contexto né, de multinacional, não sei o que. Falei, cara, eu quero compartilhar mesmo em português para todo mundo entender, assim. Eu quero ter mais fácil. esse time aqui. E aí veio a oportunidade na pandemia de trabalhar na Elo. Isso. E aí foi muito legal essa oportunidade na Elo, porque foi o primeiro trabalho que eu saí e entrei sem nunca pisar na empresa, assim, pelo contexto da pandemia. Olha só. Então, a Bruna Chianca me convidou para... Ela estava montando um time de CX
com o objetivo muito de criar uma liderança em design, porque tinham muitas empresas fornecedoras de times, mas não tinha uma centralização da gestão desses designers, então não tinha um olhar de consistência, de padronização, de qualidade. E aí eu entro nesse contexto, assim. E aí, durante esse ano remoto, pandemia, a gente fez um trabalho muito legal, que foi construir um design system para a empresa, e aí com a ajuda da Meiu, com o Rassum, etc. Rassum está aqui daqui a pouco, vou entrevistá-lo na sequência. Então o próximo episódio com o seu Rassum. Manda um abraço para o Rassum. A gente fez um trabalho de design system com a Meiu, que a gente aliou esse trabalho de design system com o rebranding que ela estava passando no momento para todo o site e app. Então foi um ano super produtivo nesse sentido para mim. Muito bom. Quando acabou esse ano, eu falei, ainda pandemia, muito alto, eu falei, cara, eu acho que eu quero voltar para consultoria, porque faz mais sentido para mim, até eu entender para onde eu quero ir depois. Perfeito. E aí eu volto para a Fjord. Isso é o bom de ter boas relações e deixar portas abertas. Exato. Eu volto para a Fjord, continuo mais um ano na Fjord. E aí vem um convite que para mim foi muito fundamental para esse próximo passo que eu queria dar. Que foi um convite para trabalhar na Boston Consulting Group, que é o BCG. O BCG, para quem não conhece, é a mãe das consultorias, assim, ela é a mais tradicional. Sim. Lá em Harvard, não sei o que, os nerds foram lá, montaram um modelo de consultoria, deu muito certo, e aí surgiram todas as outras depois. É isso aí. E a Boston, no Brasil, diferente um pouco de outros países, né? Cada país tem muito sua potência de entrega ou de mercado. No Brasil, ela é muito focada em dados, inteligência e projeções econômicas. Assim, ela é muito mais nesse sentido estratégico do que produto digital. Digamos assim, produto digital não é o forte, né? Diferente da Accenture, que o forte é isso. Então, eu entro na Boston com o desafio de entender dentro dos MDPs, dos partners, como que eu posso contribuir para o modelo de venda do design em relação aos projetos aqui no Brasil, mas também fazendo a interligação com toda a América Latina, dos projetos que estavam rolando com designers. A América Latina você já entendia alguma coisa. Exato, já tinha uma certa afinidade com a coisa. E eu passo 2 anos na Boston, e aí, assim, muda muito minha questão de atuação e postura, porque eu passo a ter contato com C-levels o tempo inteiro. Os partners do BCG, que são os Manager Directors, eu tinha reuniões direto com eles sobre estratégia de projeto, como a gente poderia incrementar as ofertas com design nesse sentido, e de todas as áreas, mas isso não de uma maneira estruturada, que estava no cronograma, mas de uma maneira muito orgânica. Eu que tinha que buscar eles, chamar para tomar um café e contar o que eu fazia. Olha, isso é muito bom. Era quase que eu vender dentro da empresa. Na linha do tempo é mais ou menos quando? Isso, 22, 23, por aí? 22, 23. Tá bom. Porque veja, eu achei interessante essa sua fala, porque lá para 2021, as empresas, né, pensando até a história nossa, 2021 não tinham tantas estruturas de design colocadas nas empresas. Tanto que na correria da digitalização, todo mundo alocando gente, aquela loucura, contratando gente e tudo mais. 22, 23, principalmente na virada para 23, quando começa um mínimo entendimento e as empresas começam a ter suas estruturas de design, né? Eu digo, né, a RD, você vai falar da RD daqui a pouquinho, constrói seu time de design, no final das contas, começa a contratar e montar essas estruturas e tudo mais. Mas sendo design não protagonista, eu posso dizer assim, né? E acho legal quando você traz essa história de você então começa a conversar com o C-Level, começa a conversar com os MDs lá da Boston, que são cabeçudos, são, né, pessoas incríveis e tal. E o que muda nessa história de quando você vai falar de design dentro de um contexto de uma Fjord e obviamente você vai num projeto contratado, uma pessoa que está contratando do outro lado está mais ou menos entendendo o que é, como que você vai né, irrigar o pensamento da consultoria, né, bem robusta, da importância do design como disciplina, como pensamento, como atitude, porque eu vejo que a discussão que a gente se coloca hoje como profissionais de design há 10 anos a gente fala que design tem que ser estratégico, há 10 anos a gente fala que design tem que estar conectado com o negócio, e a vida real que a gente vê no dia a dia é que não necessariamente as estruturas de design estão conectadas, os designers, as pessoas de design estão conseguindo de fato estar ali no dia a dia do pensamento de negócio. Mas você se colocou, se viu nessa posição. E o que você tira daí? Quando a gente fala que o design tem que... Assim, isso é comum. Por todos os lugares que eu passei, clientes que atingi, até hoje em dia na RD, tem esse discurso. Design precisa ser mais estratégico, estar mais perto do negócio. Só que isso nunca vai acontecer
quando o designer senta com o diretor ou com o C-Level e abre lá um Miro numa parede infinita e começa a articular o seu discurso a partir do que ele acha legal, do que ele acha interessante, do que ele acha que é legal, que é interessante, que faz sentido. Mas você precisa entender para quem que você está falando. Você precisa entender o que essa pessoa quer ouvir no final do dia. Ela não quer ouvir sobre o processo legal, ela não quer ouvir sobre a tua metodologia de pesquisa, que foi bem legal e que você acoplou 3... Como eu sou um baita de um researcher, né? Basicamente, essa pessoa quer falar sobre números e impacto. Assim, então, esse meu tempo na Boston, eu já tinha começado a fazer um exercício em algum nível nisso na Accenture, mas quando eu vou para Boston, isso escala em outro nível porque eles são muito processuais. Eles têm processo para tudo. Para tudo, assim. Tem processo para quando você começa um projeto, abre o projeto, durante o projeto, pós-projeto. O que você tem que fazer em cada etapa. Maravilhoso. Qual que é o documento que você tem que colocar lá no sistema para quando uma pessoa, sei lá de Marrocos, pesquisa um projeto de design assim, tem que estar lá documentado, sanitizado o material, porque não pode aparecer o nome de cliente. Claro. Mas tem que estar lá o projeto. Mas isso não está em Miro. Não está em Miro. Isso está em PPT. É isso aí. E essa é a minha grande jornada hoje em dia dentro da RD. Eu vou chegar nesse momento. Mas foi meu aprendizado na Boston, onde eu precisava entender com quem que eu ia falar, qual que era a expectativa dessa pessoa, para entender como que eu poderia potenciar meu discurso para levar essa pessoa para o que eu queria fazer, que era ter projeto de design aqui no Brasil. Exato. Né? Então, quando tinha projetos de determinado segmento, cara, tava começo de IA já, então isso foi muito usado a meu favor, porque eu começava a usar IA para pegar informações de mercado, de dado, fazer projeções de como a gente melhorando a experiência em tal segmento poderia ter um impacto em relação a vendas, ou que outros números seriam relevantes, e começava a empacotar isso e levar para essas pessoas. E aí começou a fazer sentido. Porque até então, para elas, era uma coisa muito design é tela. É isso. Design é tela. O que materializa é a tela, não é o fluxo eventualmente. Não é? E aí teve um momento de pitch que a gente fez, e aí entra as novas tecnologias e os velhos métodos, que me pediram, a gente vai fazer um pitch para tal cliente. Esse aqui é o material que a gente já tem catalogado, mas a gente precisa acrescentar alguma coisa de design. Eu dei uma olhada no material e falei, cara, eles eram muito bons em fazer propostas comerciais, porque eles já faziam pesquisa muito aprofundada, já davam um direcionamento muito estratégico, fundamentado em alguns pontos. Falei, cara, o que vocês têm aqui é quase uma jornada to be do que poderia ser a experiência. Eu vou pegar isso aqui, vou tangibilizar numa visão cross, mas eu gostaria de levar isso impresso. Eu quero imprimir na plotter. E o diretor ficou com a cara de maluco, assim. Que você tá falando, né? Por que eu vou levar um negócio impresso? E depois eu fiquei sabendo que esse sócio era um dos mais tradicionais, que ele jamais, assim, teve nenhum tipo de empatia ou simpatia por ninguém, assim. E aí ele ficou meio assim, mas me deixou fazer. Em paralelo a isso, eu fiz a jornada, fiz protótipo, fiz telas conceituais. E na Boston, outra característica que tinha é assim, você mesmo sendo gerente executivo, você tinha que ser hands-on. Isso é ótimo também. Você não tem uma pessoa abaixo para você olhar e falar assim, faz umas telas aqui para mim. Você vai lá e mete a mão. Cara, se você foi chamado para você tá em interesse, você vai ter que fazer. Ponto. Bom isso. Qualquer nível, tá? Vi diretores fazendo isso. Os MDs, cara, sempre estavam nas reuniões, nunca vi isso com tanta presença, então foi muito positivo dessa postura. Assim. Cara, imprimi, a gente levou para o cliente, chegamos para apresentar para o cliente aquele negócio de 3 metros na parede dele, ele tirando foto, rabiscando, perguntando se podia tirar foto. E aí depois esse MDP fez um elogio, falou, nossa, nunca tinha tido essa experiência, levar para o cliente, como que a gente pode fazer para outros? Eu falei, cara, é só me colocar. Me coloca na estratégia, a gente faz junto. A gente pode me traz para pensar junto. E foi muito legal, assim. Então, tinha essa outra coisa, para além dos números e do racional, de você formatar o storytelling, de você formatar o discurso, de você mostrar na prática que, cara, levar um negócio que ninguém espera faz a diferença, gera um encantamento. Gera. Sabe aquela questão da crocância, de você levar a crocância para o cliente, ele olhar e falar, nossa, é isso que eu quero? Então, assim, deu muito certo nesse sentido na Boston. Porque a gente chega nessa jornada de você agora liderar, né, um time
numa empresa enorme, né, brasileira, e conta um pouco da experiência, e você nessa posição, você já vinha liderando, obviamente, Sim. times e projetos e tudo mais, mas agora dentro de uma empresa, né, na área de design, assim, é nova a área de design, tem há muito tempo, como é que é essa estrutura ali? Então, eu venho para a RD ano passado, Ano passado. 2024. 24. Eu recebi esse convite para ocupar essa cadeira de head de uma área que estava sem essa cadeira já há um tempo. Entendi. É uma área de design que tem mais ou menos 5, 6 anos. Ela começa a se estruturar justamente após um projeto da McKinsey de digitalização, e aí começa toda essa construção da área do digital. A área de design já estava ali em formação, e aí com esse projeto começa a ganhar relevância. Então, eu entro ano passado com gerentes que estão lá desde essa época, de 5 anos atrás, participaram por todo esse momento de transformação e construção dentro da empresa, e pessoas que estavam lá há um ano, assim, tinha muita gente júnior quando eu entrei ano passado. Eu entro com o desafio de liderar uma equipe de 65 pessoas na época. Baita time. Numa cadeira que estava vazia há mais ou menos um ano. Mais de um ano, eu acho, acredito. Então, pela primeira vez, eu tinha um desafio de, para além de fazer meu trabalho, de fazer minha entrega, ou de fazer essa conexão com o C-Level, de olhar para a equipe que eu tinha, que não era a equipe que eu estava ambientada. Você tinha montado, exatamente. De entender como que eles funcionavam. Quem é quem? Quem é quem, qual a potência de cada um. Não com aquela urgência de projeto, porque a gente tem que acabar daqui a 90 dias, mas com um olhar mais humano, de entender assim, cara, essas pessoas estavam aqui antes de mim, eu estou entrando agora, preciso entender como está funcionando, porque assim, daqui a 3 meses eu também vou ser cobrada por algumas coisas. Sem dúvida. Então, como que a gente consegue conciliar isso? Eu entrei em setembro do ano passado, com esse olhar, com essa provocação de a gente precisa trazer mais eficiência, a gente precisa rever processos, a gente precisa entender se a estrutura do time faz sentido, como que a gente pode potencializar a atuação desses designers aqui dentro. E aí, em 3 meses, teve mudança de CEO. E aí muda tudo. Muda tudo, porque o CEO que estava quando eu entrei era um CEO que culturalmente estava muito vinculado à cultura do digital. Então, todo mundo tinha esse reconhecimento do Marcílio ser essa referência. Marcílio foi meu chefe no Submarino. Mentira! Por poucos meses, porque ele foi para a Oficinete logo na sequência. Uau. Mas trabalhei com o Marcílio túnel do tempo, assim, 25 anos. Ele é muito divertido. Ele é maravilhoso. E ele é um visionário, assim. Ele é demais. Ele é um cara que põe pilha. E a energia, exato. E a energia. Nossa, muito ele é surreal. demais, ele é demais. Muito surreal. E aí entra o Raduan, que, obviamente, olhando para o contexto digital, ele tem ainda essa visão e objetivo de potencializar, mas ele tem um contexto de varejo muito forte. Certo. Né? Então, ele tem um olhar de olhando a estrutura como está, como que a gente pode otimizar mais e apertar mais algumas coisas para a gente continuar dando seguimento. Que o grande objetivo dele também é continuar essa tração de abertura de lojas, das farmácias físicas, etc. Hoje em dia, a RD, quando eu entrei, ela tinha 3.200 lojas físicas no Brasil inteiro. Hoje em dia, está 3.600, mais ou menos. É a maior rede da América Latina. Que loucura. E aí tinha esse desafio também, porque quando eu entro como Head Design, eu tenho que olhar o app e o site, mas toda a parte digital que está na farmácia. Isso é muito bacana também, hein? Toda a parte física. Então, assim, aquele tablet que você coloca a carinha do atendimento está vinculado a um time específico que faz parte do núcleo de design. Que é o resgate Sticks. O resgate de Sticks. O cara lá procurando seu CPF, falando qual desconto você tem, que é melhor para você ou não. O time de design tá ali. Por isso que tá bom. Por isso tá funcionando. Por isso que tá bom. Hoje em dia, a gente tem essa divisão por áreas, né? Tem a parte do online, tem a parte de farmácia e tem o gerente de vínculos, que é justamente a parte de fidelização, ofertas, etc. E aí eu entro nesse contexto de, olhando o cross, entender como que tudo funciona, dentro de uma estrutura de produto, muito ali vinculado a métricas específicas. Quando entra esse CEO, 5 meses depois, a gente passa por um grande layoff.
né, que a gente fala de reorganização. Reorganização. A gente fez uma reorganização de times. Então, imagina, eu sou uma liderança de um capítulo, estou há menos de um ano, estou num processo de entender funcionamento, conquistar o time, convergir forças para a gente dar andamento. Cara, eu preciso que você veja do seu time quem são as pessoas que a gente pode aqui colocar nesse movimento. Assim, super difícil. Muito ruim. Super difícil. Foi um exercício que eu fiz muito com o apoio da diretoria, que eu estava na época, mas um exercício muito solitário, em uma certa medida, até eu ter algumas visões e entender que essas visões que eu já tinha minimamente consolidadas, começar a compartilhar com gerentes, para tornar isso um pouco mais democrático, entender as dores. Mas deixando muito claro que, assim, olha, essas são minhas visões. Assim, me ajudem aqui. Eu não tenho a decisão final. No final do dia, quem vai ter a decisão final tá em outra cadeira aqui. Eu só preciso fazer cenários. Esses são os cenários que eu tenho. Vocês estão de acordo? Precisam ajustar? Tem alguma recomendação? Algum ponto de preocupação que vocês queiram colocar aqui? Então, muito democraticamente, muito pensando em como incluir eles nesse processo, porque imagina, até então eles estavam sozinhos. Exato. Cuidando de tudo. Aí chega essa pessoa de fora, de consultoria. De consultoria. O que essa pessoa de consultoria quer fazer aqui? Entendeu? O nosso trabalho. E dá 6 meses, tem que reduzir o time quase pela metade? Pô, que bagunça é essa? Também? Exato. Então, assim, muito delicado esse processo. Então, a gente faz todo esse movimento. E aí, uma coisa que não estava prevista era justamente a mudança também de diretoria. Porque aí, designer passa a integrar a parte de diretoria de tecnologia. A gente fica mais próximo do time dos desenvolvedores, de plataforma, arquitetos. E o time de produto, ele passa a integrar realmente a linha de negócio. Entendi. Caramba. A gente começa a fazer esse movimento. E aí é outro processo, né? Porque eu tenho um novo chefe, eu tenho novos pares para trocar ideia. Não que isso não acontecesse naturalmente anteriormente, claro. Mas agora a gente precisa dar uma ênfase maior e construir esses laços para que o time esteja também confortável e ver para onde a gente quer seguir. Um ano depois, falando desse caos que foi tudo, a gente teve até uma review antes de ontem, que a gente colocou os pontos positivos que a gente teve nesse processo e os pontos de melhoria, né? E essa integração foi o principal, assim dado de caro, porque a RD, ela, assim, as duas farmácias, cada uma tem 100 anos de história no ambiente físico, né? O digital começa, assim, há 5 anos, de uma maneira muito recente. Hoje em dia, eu acho que 30% da receita já é digital. Uau! Assim, esse ano, o digital, após 5 anos de nada para o que é hoje, 10 bilhões em receita anual. A projeção do ano que vem é mais 40%. Que pancada. Então, a gente tem uma grande responsabilidade em relação à corporação. A corporação também está nesse processo de entender o que a gente faz e o valor que a gente agrega, né? E junto com tecnologia, porque a tecnologia também é só os caras que fazem código. É isso, mesma coisa. E a gente está juntando essas dores em comum que a gente tem, entendendo como que a gente pode incrementar o negócio de maneira mais estratégica. Perfeito. E aquela coisa, tá mais próximo do negócio. É isso aí. Mas não só em termos do discurso ou da vontade, mas como que a gente pode se posicionar. Desde em pequenas coisas, que passam por apresentação, passa por postura, mas também como que a gente se posiciona e a gente busca esses espaços. Porque não adianta nada eu falar, eu quero ser mais próximo do negócio. Mas ninguém me chamou para reunião estratégica. Pô, mas você senta lá perto do time deles para entender o que está acontecendo no calor do momento e entende como você pode contribuir. Cara, vocês são, principalmente o meu boss de liderança, que está mais próximo, eu provoco muito ele nesse sentido. Cara, convida o diretor tal para tomar um café. Ponto. Diretor lá que está relacionado no entrega para o cara um estudo que talvez ele não tenha visto, faz uma análise que talvez ele não esteja esperando, propõe, né? Propõe e demonstra, por outro lado, que você tem um entendimento sobre o negócio, ou que você quer entender mais sobre, você quer contribuir um tanto mais. Veja, eu sempre gosto de dizer que tem um tripé fundamental no profissional de design, que é o método, técnica e talento. Acho que cada um em sua medida. E o método, a gente falava isso desde os tempos primórdios ali de ponto mob. O método ele tem que estar a favor, mas não pode ser nunca usado como escudo. Ele é o guia, mas muitas vezes a gente acaba se vendo numa situação onde você levanta o escudo do método,
O método é importante para tirar a subjetividade, é importante para dar consistência, é importante para ser um grande guia, na verdade, né, orientador do que você vai fazer, mas nunca um escudo, não é? E esse a dica que eu sempre dou assim, para os minhas pessoas, meu time e tal. Cara, assim, nunca vamos usar o método pelo método, porque senão a gente vira aquele técnico, puramente técnico, que está na sala para resolver as tecnicidades. E aí você nunca vai resolver negócio, porque se você, o primeiro aperto, primeiro momento de aperto, você levanta o escudo do método, não, mas é porque a pesquisa tem que ser assim, porque tem que ter tempo, porque eu descobri tem que lá, porque senão não dá. Então não vai acontecer, cara. A realidade vai se impondo. Então, método é importante, mas e a tecnicidade também, mas o talento. E o talento são os vários talentos, né? Os hard soft skills. Então, como que vai navegando bem. E esse é um recado importante. Assim, cuidado, tenham um método, os métodos, renovem os métodos também, mas nunca usar como escudo. O método ele nasce justamente para resolver um problema. Sim. A partir do momento que ele passa a ser um problema... Perfeito. Então, não faz sentido. Não é, perfeito. Né? Porque o método, ele surge para organizar o caos. É isso aí. Um mundo caótico, que a gente não sabe para onde vai, como fazer, né? Vem o método para dar uma direção sobre o que ser feito. Mas a partir do momento que ele gera um problema, ele está gerando outro caos. Então, isso precisa ser revisto. Né? Perfeito. Mais importante do que o método, para todo mundo da equipe, eu reforço muito o papel de documentação. Excelente. Documentação. Porque... por mais que é um tempo que a gente toma, mas é burocrático, mas cara, mas isso vai economizar lá na frente muita coisa. Tanta coisa. Isso vai gerar um save de tempo, de processo, de perguntas e questionamentos. Então, hoje em dia, por exemplo, um dos principais temas que a gente tem como metas e discussões para o ano que vem é discutir documentação de pesquisa. Esse ano a gente deu um salto em pesquisas, tanto em pesquisas quant, com usuário, pesquisas quali, projetos estratégicos, olhando jornadas, de maneira cross, de maneira isenta, sem ter um stakeholder aqui falando, olha mais para isso ou para aquilo. Então, tá todo mundo muito empolgado em ver essa projeção em relação à nossa atuação, mas que eu estou sendo muito enfática, legal, mas a gente precisa começar a documentar melhor. A gente precisa documentar isso melhor. Hoje em dia a gente tem ferramentas, o IA é uma coisa que a gente está estudando muito, como que a gente pode usar o IA para otimizar esse processo de documentação que a gente precisa fazer e para lá na frente usar essa documentação para os insights. É onde eu ia chegar. Como que você já antecipou? Porque é exatamente isso. Né? Quando você tem a documentação, exato, você consegue sistematizar a partir do método também com o uso de IAs, todo o processo. Porque você falou em algum momento do nosso papo sobre fazendo o jeito antigo, dos processos antigos. Você falou em algum momento sobre isso, a gente depois pega aqui e volta. Mas acho que o desafio que eu tenho dado para o meu time hoje, e a Nath, a nossa líder de design e tal, e falei com ela ontem sobre isso. Falei, olha, beleza, andamos bem aqui nos últimos 6 meses, tem um monte de coisa bacana. Agora você tem o próximo trimestre, a gente sempre divide o tempo bem gordão. O próximo trimestre você tem que começar a pensar para no próximo semestre ter resolvido o seguinte: não acredito que a gente vai continuar usando novas ferramentas trabalhando do jeito antigo. Então, respeito o método, respeito o jeito de trabalhar, respeito a forma como a gente tem feito as coisas, e muita gente faz a mesma coisa, mas assim, não é possível que a gente não se provoque a repensar o jeito de fazer as coisas. A gente vai continuar fazendo pesquisa, vai continuar fazendo bench, vai continuar fazendo entrevista, quali, quant, vai continuar fazendo roadmap de implementação, vai continuar fazendo o concept, vai fazer tudo isso. Agora, tem que ser desse mesmo jeito que a gente faz há 5, 10, 20, 30, 400 anos. Então, eu quero muito dar esse olhar, e acho que você está exatamente nessa linha também, de como que a IA vai nos ajudar a repensar o jeito de fazer, o processo, o método também. Então, dá para fazer diferente, dá para fazer, e não é fazer só mais rápido, porque também essa loucura da IA, tudo é mais rápido, não é sobre pressa. Eu acho que é mais sobre precisão. Como eu posso ser mais preciso e, eventualmente, usando ao mesmo tempo. Pode ser mais profundo usando ao mesmo tempo. Então, o desafio que eu tenho lançado e gosto de discutir sobre é, daqui para frente, né, com os usos das IAs, legal, bacana, a gente dá para entender que você consegue fazer a pesquisa muito mais rápido, que você consegue processar as informações mais rapidamente, tá? Mas essa pressa vai para tudo, para quê? Cadê o carinho, cadê o craft, cadê esse cuidado de profundidade, de aprofundamento?
E como que você olha isso para frente lá na RD e como você também vê isso como liderança de design? Na RD, o tema de IA, foi um tema permeou o ano inteiro. A gente tem uma frente de dados que puxa para as áreas, digamos assim, menos afins da empresa, né? Imagina Isso. que é um varejo físico. Sim. Então, eles puxam muito essa discussão, o jurídico, o pessoal do SAIC, o pessoal que não está no digital no dia a dia, como que eles podem usar IA e hackathons, várias discussões assim que a gente participa e contribui de alguma maneira. Quando a gente olha para o nosso contexto, geram duas coisas entre o time. Primeiro, o receio de vou ser substituído por IA, pergunta que todo mundo faz, será que a IA vai me substituir ou não? Segundo, como eu posso utilizar ela da melhor forma no meu dia a dia que faz sentido. O que eu costumo falar para eles IA ela tem que fazer o trabalho chato que você não quer fazer, o trabalho criativo eu quero que vocês continuem fazendo. Então, assim, cara, fazer pesquisa e tem lá a transcrição de não sei... Cara, assim, transcreve, pede para IA transcrever e fazer os insights e revisa, cruza com dados ou pede para ela cruzar com dados que você acha que faz sentido, mas gerar 5 insights a partir daquilo é melhor que você faça você, mas né? Tem uma diferença que assim, você está orquestrando a IA. Você não está deixando ela fazer sozinha e você só está dando um copy-paste depois para uma apresentação. Exatamente. Você está entendendo o que ela está fazendo e ela está, a partir disso, entendendo como potencializar aquela resposta com dados que você, consciente do contexto, pode ir incrementando e entregando mais valor para o que o cenário pede. Porque você sabe o que o cenário pede como resposta de valor. A IA não, ela precisa que você diga. Às vezes você não tem isso tão semanticamente elaborado para criar um prompt e só comunicar isso para a IA. Às vezes você está nesse processo de construção, de entender qual o valor que você vai entregar para cada stakeholder, para a empresa ou para o usuário final como um todo. Então você tem que estar muito consciente do seu papel ali, de que você está orquestrando aquela ferramenta porque você precisa. Ela não está te substituindo. Assim, o primeiro ponto é esse. Sem dúvida. O segundo ponto é o que eu falo muito para os diretores quando eles adoram chegar para mim e falar: olha o que eu fiz no Lovable. Total, é isso. Olha que bonito, tá vendo? Nem precisa de design. É isso. A gente tinha o Mamon, que é o Daniel Santiago, que lidera o time de UX lá no BTG. Ele usa um termo que é muito bom, que é o pepetótipo. Quantos pepetótipos a gente já não recebeu? Nossa, tá aqui, é isso aqui, gente. Tá aqui, desenhou a caixinha, colocou ali, é isso que eu quero. Só colore, né? E agora, com a onda do Vibe Coding, tá super acontecendo isso, né? Quantos PMs, e nada quantos PMs amamos vocês, amo vocês. Até porque eu sou uma pessoa muito mais de produto que de design também, tá tudo tranquilo. Mas quantos PMs já não chegam, né? Tá aqui, tá pronto. Tá pronto, ó. Pra que design? Tá pronto. É isso aqui. Tá pronto. É só. Tá lindo, vou mandar pra. Não precisa nem codar também, dependendo do que for, porque já tá codado também, já subiu. E aí o que eu gosto de responder nesses contextos é: vem cá, isso aqui você desenhou? Tá obedecendo todas as regras de negócio? Quais regras de negócio que estão aqui? Alguém definiu essas regras de negócio? Mas qual que é o output esperado disso? Foi mapeada qual a necessidade que está vinculada real do cliente? Que dor tô resolvendo ali? E aí o que eu mostro para eles assim, cara, eu não me preocupo em fazer a tela, porque eu sei que os meus designers passam hoje a maior parte do tempo, cara, validando estratégia, validando regras de negócio, validando fluxo, validando se a necessidade, se a dor do cliente está sendo atendida ou não, se aquilo vai onerar ou não o dia do cara que está na farmácia, no balcão, que já tem 1000 coisas acontecendo, e ele precisa abrir uma tela para dar um desconto para o cara, só que ele não tem tempo, porque ele tem uma fila acontecendo. Então, assim, a IA ela não tem esse contexto. Não. Então, assim, quando o design senta para fazer a tela final, cara, isso percorreu muita coisa, exatamente. Isso é 20% do tempo. Então, não me preocupo em fazer tela. O que me preocupo é um dia a gente ter processos tão bem estruturados, elaborados, que eu acho que por maturidades de corporações isso ainda tem uma curva muito longa a ser alcançada. O design ainda é essencial para fazer essas amarrações, para fazer essas validações. Né? Porque quantas vezes a gente... Por mais que a gente tenha business map, gira, não sei o quê, tem lá o épico, a história, o design senta, abre o CAD e fala... Tá, mas o cara não pensou no cenário... Tá faltando isso daqui, que o cliente chega e não tem. Qual que é a mensagem que eu apresento para ele? Perfeito. Não foi pensado. Não foi. Então, assim, o design tem um papel fundamental que é relevante e vai continuar sendo relevante por muito tempo. O que a gente precisa entender é como se apropriar dessa capacidade
da IA, não para fazer a parte divertida, mas, cara, para otimizar o nosso trabalho, fazer a parte chata, fazer a parte que deixa a gente com mais tempo para fazer o que a gente consegue entregar valor pro cliente. Tá vendo, audiência? Dente da verdade aqui. Dorme com essa foi excelente. A gente vai precisar ir pro final do nosso programa, porque a gente já, obviamente, como sempre, a gente estourou. Sim. A gente inventou essa lenda de serem 30 minutos. E aí não tem jeito, porque o papo é tão bom, é tão gostoso que não tem jeito. Faz tempo que a gente não se falava também. Faz tempo, muito assunto. Mas a gente vai pro final, até porque semana que vem estaremos juntos. Não sei quando vai ao ar aqui, mas só para vocês saberem, Tássia vai estar também com a gente. Eu a convidei para estar num painel de uma pesquisa sobre IAs generativas e a relação dos designers com as ferramentas de IA. Que, aliás, Tássia também fez uma revisão, inclusive, do fluxo de toda a apresentação. E te agradeço. Então vamos ter mais tempo para bater papo também, vai ser super bacana. Mas vamos fechando aqui então nosso papo com aquilo que eu te falei lá no comecinho, que eu ia te pedir uma dica, né? Aí pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser um pensamento, um hobby, qualquer coisa, para que a gente está fazendo essa sessão da dica, para essa pessoalizar e tudo mais. Tem uma dica boa aí? Eu tenho uma dica que se o meu time assistindo, ele vai dar risada. Porque é uma coisa que eu pego muito no pé deles. Que é eles usarem mais PowerPoint no dia a dia. Porque uma coisa que eu converso muito sobre, principalmente quando a gente olha na linha temporal, nossa profissão, a gente conseguiu construir muita coisa legal, a gente conseguiu ocupar um espaço nessa cadeia digital muito importante, muito estratégica. Mas eu entendo que, olhando para essa linha do tempo, a gente está num momento que a gente precisa ganhar maturidade. A gente precisa comunicar essa maturidade para, inclusive, que as pessoas comprem a nossa estratégia de uma maneira diferente, de uma maneira mais carinhosa, de uma maneira mais atenciosa em alguns Excelente. E aí, quando eu falo que a gente precisa usar mais PowerPoint, eu uso um exemplo assim, que é muito base de quando você vai fazer uma entrevista com o usuário. É diferente se você vai fazer uma entrevista com um usuário que é lá de Alphaville. Sem dúvida. Você vai na casa da pessoa, entrevista em profundidade. Ou você precisa fazer uma entrevista com alguém que mora, sei lá, em Tatuapé. Sim. Em ambos os contextos, inconsciente ou não, quando você vai conversar com essa pessoa, você adequa sua roupa, você adequa a sua bolsa. Isso aí. Você tem esse cuidado de você adequar a forma que você se comunica com essa pessoa. Isso é um ponto comum, assim, se alguém discordar disso, é uma coisa estranha. Então, quando a gente está num ambiente de trabalho em que a gente precisa se conectar com outras áreas, com a área de negócio, área de produto, a área do diretor de loja física, que não sabe o que eu faço, porque eu sou designer, né? Cara, por que a gente não pensa que se a gente compila tudo num PPT, a gente está adequando nossa forma de comunicar para uma forma que a pessoa entende. Ela sabe como funciona. Porque por mais que você faça assim, mas eu faço no Miro, eu compartilho o link com as pessoas podem entrar lá, colocar a ideia delas, as pessoas não vão se sentir confortáveis. As pessoas vão ter que criar uma conta, aí tem que pedir acesso, porque às vezes nem todo mundo tem acesso, aí você tem que liberar. Cara, você já criou um ponto de atrito de que aquela pessoa não é bem-vinda para o teu processo. Ela não é bem-vinda. Perfeito. Ela é bem-vinda para designers. É isso aí. Só que um projeto não é só pouco composto de além designers. disso. É isso aí. Então, assim, seja empático. A gente prega tanto isso da empatia. Vamos ser também, né? Vamos ser empático. Então, a partir do momento que a gente começa assim, cara, você pode trabalhar no FigJam, no Miro, mas converge tudo pro PPT. Primeiro, assim, você já vai ter que fazer um exercício de sintetizar informações. E você já vai ter que ordenar seu pensamento numa ordem de página 1, 2 e 3. Tem uma lógica aí. Sim. Quando você tá lá no Miro, às vezes você entra, cara, você não sabe nem por onde começa. Não, toda vez que alguém vai apresentar uma coisa no Miro ou no Figma, eu já tomo um dramin, porque eu falo, lá vem, vou ficar tonto aqui, porque puxa de lá, zoom in, zoom out, não funciona, gente. E ainda tem, tipo, geralmente as pessoas deixam rascunho, deixam uma coisa ou outra. Fica uma parede infinita. Então, quando você faz o exercício de, assim, aterrissar isso num PPT, você organiza seu pensamento, você sabe o que você vai contar para a pessoa, você sabe a ordem que você vai contar para a pessoa, e a pessoa já está familiarizada com aquilo, ela sabe onde vai comentar. Ela sabe que se ela quiser editar, ela tem ali, todo mundo tem licença do Microsoft. Cara, posso falar? Miguel Yang, nosso funcionário número 1,
Tá vendo quando eu encho o seu saco? Você colocar na apresentação e não ficar apresentando no Figma, não dá para apresentar no Figma para as pessoas. Não tem como. Não dá. É isso, fantástico. Não, e assim, a provocação... E aí os designers podem me jogar pedras nesse Não, momento. total. Mas assim, cara, é muito fácil ser um designer muito bom e muito foda no FigJam, no Miro. Mas assim, cara, um designer muito bom faz apresentações muito boas no PPT. Faz. Entendeu? Faz. Você faz materiais muito bons ali. Deveria fazer, né? Deveria fazer. Deveria fazer. Então, assim, é uma coisa que desde o meu momento zero, eu bato muito na porta da minha liderança, muito mais do que dos designers que estão no dia a dia, porque, assim, a liderança tem um contato direto com os levels. Eu falo assim, gente, não dá para vocês apresentarem para um diretor de farmácia, cuida de operação, um negócio que está ali no Miro, com um post-it, que a letra ainda é no automático, não é nem que você está padronizando todas as letras. Exato. Não dá, assim, se vocês me apresentarem isso, eu vou colocar de volta para vocês. E eu sou muito chata nisso. Com esse rostinho que você está vendo, eu sou uma pessoa chata com isso. Então, se eu for dar uma dica para os designers que têm a intenção de progredir de maneira estratégica, de querer pertencer mais a esse mundo de negócios ou de se sentir mais ouvido, começa pelo simples, começa usando PPT. Excelente dica, muito bom. Vou dar a minha. A minha hoje vai ser diferente. Eu fiquei pensando qual que é a daqui. Rolou ontem lá em casa falando de Marcílio, rolou ontem lá em casa uma pizzada com ex-submariners. Sou da primeira geração de submarino, eu tenho idade, Porra, tô falando com a turma, vamos pensar, isso é 99, 2000, cara, assim. Então, pô, Mamão, tá no BTG, tava nesse time, o Catoto tá lá no Magalu também nesse time. Eu lembro um pouco dessa. Essa turma aí toda, exatamente. E aí foi a segunda pizzada que a gente fez. Então, a dica reconecte, criem eventos. Eu gosto de criar tradições, eu falo. Então, tenho encontro dos meus amigos que fazem aniversário em julho, eu faço todo julho. Quando os amigos da faculdade de Natal, todo mundo vai jantar lá em casa. E agora a gente inventou essa coisa da pizzada com a turma do submarino. Então, criem ritos no mundo real, criem ritos para se encontrar, para falar de qualquer coisa. Então, foi muito gostoso. Ontem foi o segundo evento e haverá outros. Então, façam esses ritos. Você tem que fazer a hamburgada da Ponto Lab. Bora fazer. Tá fechadaço. Tá aí a promessa, mais um rito. Vamos fazer isso. Vai ser muito legal. Bora. Bom, Tássia, super obrigado por você estar aqui com a gente. Foi excelente o papo. A gente provavelmente vai fazer um corte aqui para ter 2 programas para poder funcionar, porque o papo foi muito bom. Tá bom. E, pô, super obrigado. Obrigada, Léo. Obrigada a vocês que estão ouvindo e obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha mais temas e assuntos para ir explorando. Se temos. Muito bom. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham curtido. Daqui a pouco a gente vai poder também acompanhar outros temas da pesquisa com Tássia, com a gente ali também. Então, até a próxima. Obrigadão.